Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos continuar na presença de Deus e vamos refletir um pouquinho mais sobre o menino que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e deixou uma promessa de vir buscar a sua igreja, amém? Eu vou pedir que você feche seus olhos nesse momento e faça a sua oração silenciosa a Deus, pedindo que Ele fale com você aquilo que você precisa ouvir essa noite. Que você possa conectar o teu coração com a palavra e que essa palavra possa encontrar o teu coração como uma terra fértil. Vai orando ao Senhor, acalmando. Senhor, que a tua palavra possa chegar em nossos corações e a nossa mente. Ó Pai, que possamos, ó Deus, produzir frutos com essa palavra, ó Pai. Que possamos entender, que possamos assimilar, que possamos, ó Deus, refletir e meditar naquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, com a gente, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa usar a minha voz agora nessa noite como instrumento seu, mas também o Senhor possa usar os nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos também sejam instrumentos usados pelo Senhor, ó Pai. Para que a gente não deixe nada atrapalhar a nossa atenção, que a gente possa focar naquilo que o Senhor quer fazer com a da tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos dizem? Amém. Abre a sua Bíblia em Isaías 9. Quem achou diz achei? Aí, quem não achou ainda fala, pera aí. Ainda já tá lá, né? Olha lá. Lá tá rapidinho. Mas tem um pessoal que gosta de acompanhar aí na Bíblia. A gente vai ler o capítulo, mas antes eu vou começar no Isaías 7,14. Ele diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, o chamará Emanuel. E a tradução Emanuel, Deus conosco. Deus que se fez presente, que se faz presente em carne e habita no meio do povo. E esse Deus decide habitar e se fazer carne, como diz o Evangelho de João, na vida de um menino, uma criança, um bebê, vindo de uma virgem. E esse menino, ele não vem como um rei, no sentido que eles estavam acostumados, num trono rodeado de ouro, diamantes e prata. O texto vai até falar que ele vem com que faz a coalhada, né? Que era um símbolo daquilo que era mais humilde. E a gente vai ver que ele vai nascer numa manjedoura. Ele vai crescer num lugar em que o próprio discípulo vai falar: ele veio da onde? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então ele vem entre o povo, no meio do povo, para o povo. Ele poderia ter escolhido se fazer carne e habitar entre nós já como um rei mesmo, no sentido literal, ou como um grande governante já daquela época. Já aparecer assim, já como alguém gigantesco aos olhos humanos. Mas ele vem como um menino. Vamos ler aqui a palavra. Ó. Na minha versão aqui, da NVI, tem um título que está: O Nascimento do Príncipe da Paz. E esse é o tema o título da nossa mensagem, o Príncipe da Paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali,
mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. É importante os irmãos entenderem que em Mateus, em Lucas e nos Evangelhos, essas profecias vão ser confirmadas. Por exemplo, no Isaías 7,14, do texto que fala sobre a virgem que dará a luz, Mateus capítulo 1, versículo 21, ele vai confirmar. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Essa mesma palavra aqui de Zebulon e Neftali, porque foram as duas primeiras tribos ali que naquela guerra que eles estavam vivendo, na divisão dos reinos, a guerra cassíria e toda a confusão caótica que o povo vivia aqui quando Isaías estava profetizando. Depois os irmãos podem estudar mais sobre isso. Esses dois, o povo de Neftali e Zebulon que vão sofrer as primeiras aflições ali. E o texto de Mateus 4, versículo 12, ele vai falar que Jesus deixa, depois que ele ouve João, que João tinha sido preso, o que ele faz? Ele vai para a Galileia, deixando Nazaré, e foi para Cafarnaum, que é o caminho do mar. E aí o Mateus fala, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então tudo aquilo que Isaías estava anunciando acerca do Messias, do Salvador, que viria para esse povo aflito, vai se cumprir em Jesus. Amém? Então vamos continuar. Ele fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías ele vai ser bem poético nas suas profecias. Isso aqui são poesias e muitos desses trechos eles eram entoados, cantados. E o povo judeu, em toda a sua literatura bíblica, é extremamente poético. E Jesus vai trazer todas essas metáforas, comparações e toda essa linguagem que ele vai usar simbólica em muitos momentos para ampliar a sua mensagem, ele vai usar no seu ensino, porque era a forma que o povo entendia. E Isaías prega, profetiza da mesma forma que aquele povo estava acostumado a ouvir. Isso é muito legal. Quando ele fala, por exemplo, a terra da sombra da morte, quantas e quantas vezes eles já ouviram e tinham participado dessa expressão? Depois a gente vai refletir ponto a ponto. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Se alegram como os que regozijam, os que se alegram diante de uma colheita. Quem vive da colheita sabe que é a maior alegria quando você passa todos aqueles meses ali plantando, cultivando, e aí vem o dia da colheita, não deu problema com a plantação. Então ele vai fazer essa comparação, que a alegria será como aqueles no dia da colheita. Não precisa ir muito longe a gente que não trabalha na colheita, mas que é assalariado, mesmo que seja pouquinho, quando chega o dia do salário, fica feliz, né? Porque sabe que foi o esforço que você teve foi recompensado naquele salário. E ele fala, versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Em alguns vai falar que era o cetro e a vara, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Você pararam para prestar atenção nisso aqui? Parece que é repetitivo, redundante. Ele fala, o menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Numa primeira leitura, você pode pensar que é a mesma coisa. Não parece que é a mesma coisa? Presta bem atenção que não é a mesma coisa. O menino nasce, o filho não nasce. Prestou atenção nisso? Vou ler de novo, está escrito aqui. O menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Por que o filho não nasce? João te responde isso. Porque o filho já estava
desde antes de tudo. Ele é o Alfa, ele é o princípio. Tudo que foi feito, então ele foi dado, entregue. Vamos ver se vocês são bons mesmo. João 3,16. Tá fraco, hein? O que ele faz com o filho unigênito? Ele entrega. Um filho nos foi, o menino nasce, o filho é dado. O filho é dado em forma de menino. O filho podia ser dado em forma de gigante. Já vi um gigante de 5 metros de altura, ó, agora eu mando. Todo mundo ia ter medo desse gigante. Podia vir um rei já com um monte de ouro, diamante, um monte de coisa. Mas esse filho vem em forma de um neném, um bebê. É lindo isso, não é não? Quem já tinha prestado atenção nessa expressão? O menino nos nasceu. Tinha que ser o menino nos nasceu e o filho nos nasceu, né? O filho foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Todos os impérios que estavam dominando o povo escolhido de Deus, até o Império Romano, todos esses governos, todos os governos que eles tinham contato, todos os governos que eles tinham conhecimento, o governo era dado sobre os ombros dos plebeus, era sobre os ombros do povo. Eu lidero, eu como a melhor carne, eu como governante, eu como a melhor carne, eu como a melhor tudo, e o sacrifício fica no ombro de quem? Vocês. Vocês que vão se dar mal para lá. Sendo que esse governo, ele é dado e ele pega todas as dificuldades desse reino e faz o quê? Olha isso, gente. E aí, ele será chamado, presta atenção, ele será chamado, é o nome dele. E maravilhoso, conselheiro não são duas coisas separadas, né? Ele será chamado maravilhoso, ele será chamado conselheiro. Eu já vi muita gente lendo, colocando vírgula nisso. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, não, ele será chamado maravilhoso conselheiro. É muito importante ler da forma que está sendo colocado, ó. Tanto que a vírgula vem depois do conselheiro, ó. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus poderoso, vírgula. Pai eterno, vírgula. Príncipe da paz. Então, quantos nomes ele vai ter aqui? 4. Se você ler separando, vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus, poderoso, Pai, eterno, príncipe e pacificador. Seriam 8. Mas é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo. Estenderá o seu governo. Seu governo não é recluso para um único povo. Eles pensavam que era apenas para eles. Mas o seu governo será estendido a todos. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Qual é a situação? A situação é que o reino estava dividido. Não era mais um único povo escolhido por Deus. Era o reino do norte e o reino do sul. Guerras e mais guerras e mais guerras. Uns iam sendo influenciados e dominados mais do que os outros. E vai ter toda aquela confusão. Inclusive aquela confusão que tem depois lá entre os samaritanos e os judeus. Toda aquela confusão vem dessa divisão. O império da Síria dominando tudo. O povo vivendo uma situação caótica. E aí Isaías começa a sua vida ministerial. Vocês sabem que ele é chamado ali no capítulo 6, ele vê tudo aquilo bonito, mas aí Deus fala, ó, e agora você tem que ir. Quem que vai? Ele fala, o meu vizinho vai. Não, o que Isaías fala? Eu tô aqui, eu vou.
E ele vai. E aí, só para a gente resumir a história aqui, o povo estava numa situação seguinte. O povo estava se consultando, o povo estava desesperado, então o povo estava se consultando com mortos, o povo estava buscando outros deuses dos outros lugares que eles tinham contato, e eles estavam se afastando de Deus, e estava uma confusão inteira. E estava caótico. Mas Isaías vem profetizando uma esperança que, em parte, essa profecia era para agora, em parte, essa profecia se cumpriria em Cristo, e em parte essa profecia só vai se cumprir quando Cristo voltar. Muito das profecias, elas eram para agora, e eles não entendiam, gente, 700 anos antes de Cristo aqui, eles não entendiam tudo o que a gente hoje entende, mas muita coisa era para aquele momento, muita coisa era em Cristo que se cumpre, e muita coisa Cristo disse que só ia se cumprir quando ele voltasse. Fato é que o povo estava dividido, o povo estava caótico. Natal e Ano Novo é uma época muito legal, muito linda. Tem muitos filmes legais, mensagem, e quase todas as mensagens de Natal e Ano Novo vão ter duas palavrinhas: amor e paz. E saúde, né? Mas a gente fala, te desejo amor, te desejo paz. O ano inteiro é uma guerra, uma confusão, mas aí vamos para a confraternização, e eu te amo, amém. Mas é só um calendário. O caos, a guerra interna e fora. Guerra na cidade, guerra nos países, nas nações. Confusão, todo mundo querendo poder, um querendo passar por cima do outro. O meu primeiro, o seu depois. E você que corra, e você que se vire. E cada um vivendo de um lado para o outro. Tudo, não tinha nada diferente do que estava acontecendo nessa época. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente às vezes segue Jesus achando que o problema do mundo é só agora, né? Ah, não, mas hoje em dia essa geração, gente, a guerra mundial, ela foi em 1914. Foram 4 anos de guerra. O nazismo, toda aquela confusão da Segunda Guerra, foi em 1939. Sodoma e Gomorra, eu não sei nem qual ano que foi. O Sodoma e Gomorra da Bíblia. Tem que verificar lá nos comentários bíblicos que a gente tem, que eu de qual não sei. Mas foi muitos anos. Que às vezes eu ouço alguns adultos e idosos falando de um jeito que parece que o pecado entrou no mundo em 2020. 2022. Essa geração. Então, peraí, antigamente não tinha pecado, então para que Jesus veio? Primeiro teve hoje em dia é irmão matando irmã. Caim matou Abel. Lá no comecinho do negócio. Vai vir um dilúvio e a terra vai ficar boa. Mal a terra secou, já começou caos e confusão. A gente tem que parar com essa prepotência de achar que o pecado só está na geração de hoje. Como se há 20 anos atrás era um céu. Parece que o mundo era o céu. Eu queria viver nesse tempo que o pessoal fala. Não tinha perseguição, não tinha nada. Eu me sinto daqueles folhetos que tem o pessoal fazendo carinho no leão. Assim. Irmãos, o pecado, ele entrou. Ali no Éden, o homem já estava botando culpa na mulher. Não é? Já estava um caos. E ninguém assumia culpa, e já estava confusão, e briga, e guerra. Porque onde o ser humano está, ele vai querer buscar os seus próprios interesses. Ele vai querer passar por cima. Ele vai deixar o orgulho dominar a vida dele. Pega você e a pessoa que você acha que é a mais excelente pacificadora. Porque você acha que você é o mais calmo do mundo. Mesmo que você fale, não, eu sou nervoso. Mas você acha que você é muito bom. Porque todo mundo é ruim, só você que é bom. Pega você que você acha que é muito bom e a outra pessoa que você acha que é muito boa. Vai para uma ilha deserta, vai dar 2 dias, ou 1. Eles vão estar brigando. E se faltar comida, então. Porque o ser humano, ele é caótico. Não é verdade? E às vezes a gente fala de um tempo, hoje em dia, peraí, calma aí, reflete, pensa, hoje em dia? É só hoje em dia? Hoje em dia, claro que muita coisa intensificou, porque o número de pessoas aumentaram, e o celular,
a gente tem contato com coisa que está acontecendo lá no Japão. Então dá uma ideia que que é muita gente. Mas os problemas, os pecados, as ofensas, as agressões, elas sempre existiram. Irmãos, eu nem sei quantas são. Eu pesquisei, eu nem consegui fazer a pesquisa. Eu estava pesquisando só de curiosidade para a mensagem, porque como fala do 2 reinos divididos, eu fui pesquisar, mas não consegui. Fiz uma pesquisa muito rápida também. Quantas denominações evangélicas existem só no Brasil? Não estou falando de igreja, não. Denominação. Abri uma igreja, botei um nome. Tuf. Eu não consegui achar um dado assim. É muita. É muita. Por quê? Eu estou aqui, gosto do pastor Johnny. No dia que o pastor Johnny faz uma coisa que eu não gosto, eu faço bico. E abro a minha. E aí eu abro a minha no outro dia e boto o nome. Igreja Nicolas, não sei o quê. Aí alguém lá vai brigar comigo, abro outra, abro outra, Se Jesus é um só, o Espírito Santo é um só, por que a Bíblia é um só? Por que existe tanta gente falando tanta coisa diferente? Sabe por quê? Porque o ego, o poder e o orgulho têm dominado a nossa vida. Mas quando eu falo tem dominado a nossa vida, não começou em 2015, 2020. Porque as conversas que eu ouço é assim. Na minha cabeça parece que o pecado entrou no mundo tem 10 anos. Tá bom, irmãos? Nunca teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, nunca teve nada. Por que tem tanta divisão? Porque eu não estou em paz. O Natal, ele é uma época muito interessante. A gente brinca, né, com esse negócio de brigou o ano todo e tá lá. Mas tá bom, que bom que tá lá. Isso é legal. Ele consegue pôr na mesa, ele consegue fazer aquilo que Jesus estava falando há muito tempo, que é pôr na mesa gente diferente. Gente que pensa diferente, gente que tem opinião diferente. O Natal consegue fazer a pessoa sentar na mesma mesa e trocar uma comida e um presente. Às vezes a pessoa que você teve um pouquinho de aflito, de atrito. Mas isso tem que ser maior. E é essa mensagem que esse texto fala pra gente, que é um mundo que, de acordo com o versículo 1, ele vai usar uma expressão que é: a terra que estava aflita não continuará a escuridão. O povo que andava em trevas viu grande luz. Esse povo é o povo de quando Jesus vem. Viu a luz. Eles estavam perdidos nos seus próprios conhecimentos, conceitos e orgulho. A gente está cego quando a gente fica cego quando a gente só olha para os nossos interesses. E naquela época era tanta divisão que tinha roubalheira no santuário. Eram coisas que Deus falava para não fazer, eles iam lá e faziam justamente ao contrário. E era um nível de injustiça muito grande, de opressão muito grande. Isso vai cada vez se intensificando mais, e depois vai ter aquela revolta lá dos macabeus para tentar lutar contra aquela opressão. E quando Jesus vem no mundo oprimido, muitos impostos altos ali, Império Romano matando, batendo em quem discordava, e eles chamavam isso de paz. Quem estudou história na escola teve lá uma matéria chamada Pax Romana, que era a forma de paz do Império Romano, que era basicamente o seguinte: eu sou o prefeito ali de uma cidadezinha pequena, ele é o imperador romano. Ele fala: você quer proteção? Aí eu falo: não, obrigado, a gente está tranquilo aqui. Não quer não. Então devastava a minha cidade, tomava para ele, agora é do Império Romano, agora aquela cidade está em paz. Isso era uma das coisas. Outras coisas eram as administrações, a imposição dos soldados. Tanto que quando você vê filme de Jesus, ou série, alguma coisa, quase toda vez que eles estão andando por uma estrada, sempre tem 2, 3 soldados andando, já reparou? Porque era a forma de manter a paz, de manter a ordem, de manter o controle. E aí Jesus vai nascer nesse contexto, e ele vai falar uma frase assim lá em João 14: deixo-vos a paz, e a minha paz não dou como o mundo a dá. E ele vai falar: não tenha medo. É muito interessante porque quando ele fala a paz eu não dou como o mundo a dá, aquelas pessoas entenderam logo de cara. Porque o conceito de paz era uma paz que eu te protejo, mas eu quase que te protejo de mim mesmo.
E aí João, que ouviu isso, depois ele vai fazer uma carta e vai falar que o amor lança fora todo medo. Porque esse amor e essa paz, ela não vive, ela não existe onde tem a opressão. A mensagem bíblica, ela é muito bela, bonita e profunda. Por isso que a gente passa anos, séculos e séculos e vai vindo livros, pregações. Nesse momento agora, tem milhares de igrejas pregando, porque é inesgotável. Se a gente conseguisse fazer um mapeamento, eu não faço ideia de quantas igrejas hoje estão lendo esse mesmo texto que eu estou lendo aqui agora. Isso é legal, né? Essa parte é legal. Quando eu falei sobre a divisão, eu não estou falando que a igreja ela tem que se espalhar. Eu falei da divisão no sentido do orgulho. De quando não é Deus que está agindo. Porque quando Deus está agindo, a gente chama até de multiplicação, né? Mas é legal. Vocês cantaram uma música, que a música... E até falei com a Karine hoje de tarde. Não sei se eles vão cantar, mas essa música tem tudo a ver com... A música do Rodolfo tem tudo a ver com a pregação. Vocês cantaram a música, que a música inteira é esse versículo. E deve ter um monte de pregadores hoje, com quase certeza, lendo esse texto. Porque a palavra de Deus, ela é uma mensagem que a Bíblia diz que ela vai se renovando a cada vez, cada manhã. Amém, irmãos? Amém. Então eles viviam sobre essa opressão, e o profeta Isaías vai chamar isso de escuridão, e vai chamar isso de trevas. Mas ele dá uma boa mensagem, ele fala, olha, vai vir um tempo que essa escuridão vai sair e vai ter grande luz. E aí vem outra música, acho que vocês não cantaram essa não, que fala, luz do mundo vieste à terra. A promessa para aquele povo aflito, numa situação de divisão, de caos, era uma promessa de alegria. Ele vai falar, fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como aqueles que se alegram numa colheita. Eu nunca tive essa oportunidade de ficar na expectativa de uma grande colheita. No máximo foi um pezinho de pimentão que eu plantei esses dias. E foi tão bom quando eu colhi. Lá a gente colhe também chuchu. Mas o chuchu não foi a gente que plantou. Já estava lá na casa quando a gente alugou. Mas a Karine cuida direitinho. Melhor que eu. E aí quando chove, começa a vir aquele bando de chuchu. É legal. Lá também tem um pouco de banana, lá no quintal. Eu até levei no outro dia pro pessoal lá na... Edificando Vidas lá. Banana pra caramba. Mas não foi eu que plantei. Mas só de colher é muito bom. Agora eu fico imaginando uma pessoa que vive disso. Alguém que vive da colheita? Trabalha com isso? Não? Lá em Campos Gerais, quando eu fazia essa pergunta, assim, porque lá era muito negócio de café, sabe? E aí eu aprendi um pouco lá, o pessoal ficava apreensivo, porque eles dependiam daquilo para viver o resto do outro ano. Então, se a colheita viesse boa, a cidade inteira, você via alegria no rosto das pessoas. Eu acho que é muito o que esse texto está falando. Quando você está ali vários e vários meses, cultivando a terra, lavrando a terra, produzindo a terra, e aí vem o dia da colheita. Você imagina aquelas pessoas que dependiam daquilo para viver os outros anos na frente. Deve ser uma alegria imensa, né? Então Isaías está falando, olha, vocês vão viver essa alegria. Você imagina um povo que estava desesperado, aflito, sofrendo guerra, perseguição atrás de perseguição, e aí vem essa promessa. O foco na profecia de Isaías, o foco, tá? Ele usa o passado para trazer à memória algumas coisas, a gente vai ver, mas o foco não era o passado e o foco não era nem o presente. O foco era uma promessa futura que eles tinham que se apegar, mas não porque era o Isaías que estava falando, era porque essa profecia vinha do próprio Deus. No versículo 4, ele vai falar sobre um jugo. O jugo que passava sobre eles. O jugo, ele vai falar sobre o cetro e sobre a vara, que é uma metáfora que ele usa para tirania, para opressão
e para o domínio. O cetro era um bastão, aquele instrumento rei. Você viram aquele filme de rei? Ele tem aquele cetro. E aquilo ali demonstra poder e domínio. E a vara, ele está fazendo menção a quando tinha os escravos, os escravizados, e eles, para poder agilizar o trabalho, eles tomavam a vara nas costas e no seu corpo. E ele fala o que vai acontecer com esse jugo, com essa vara e com esse cetro. Na versão da NVI ele fala destruíste. Tem outras versões que ele fala quebrar. O jugo, a vara e esse cetro serão quebrados. Vocês não vão mais viver sobre essa carga. E aí o que Jesus fala depois lá na frente? Que o jugo dele é leve, o fardo é leve, é suave. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. É importante a gente entender que muito da pregação de Jesus, aquele povo, os que tinham conhecimento, entendiam de cara o que ele estava querendo dizer. Por isso que isso faz a gente pensar um pouco sobre a posição do fariseu. Porque na lógica, o fariseu e o saduceu eram para ser os primeiros a entender o que Jesus estava falando. Sendo que aquilo ali mexia com um orgulho muito grande neles. Eles entendiam na letra, mas eles não aceitavam na figura de um homem comum. Um homem que vinha de dores, de sofrimento, que morou num lugar que ninguém queria morar, que era carpinteiro até pouco dia. É interessante essa relação daqueles fariseus com a palavra, porque Jesus usava vários elementos da profecia, várias linguagens da profecia. Aqui a gente não é especialista como os fariseus eram especialistas nas línguas originais. Eu não sou. E a gente consegue entender aqui no português que, olha, ele está fazendo referência ao que Jesus dizia. Você imagina que eles entendiam, mas eles não queriam aceitar. E os discípulos entenderam e aceitaram de corpo. Mesmo que eles não entendessem de cara aquilo que estavam vivendo, mas eles estavam indo. A servidão egípcia que eles sofreram lá, inclusive quando é instituída a Páscoa, vira e mexe, era prontamente lembrada em vários momentos, nos salmos e em profecias, para apontar para aquilo que Deus fez através da vida deles e o poder de Deus no meio deles. E aí o profeta Isaías traz à memória essa questão da escravidão que eles sofreram, e também traz sobre uma situação com Gideão, a vitória que eles tiveram. Ele traz essa memória para mostrar, olha, lembra que Deus já fez antes. Vocês estão esquecendo. Vira e mexe, esse povo tinha que ser lembrado daquilo por que eles passaram. E a gente é assim também. O fim de ano, embora seja para alguns apenas um calendário, é também uma data da gente lembrar. De repente você não foi escravizado por Faraó, mas você viveu uma opressão. E Deus te libertou dessa opressão. Seja uma dor de alguém que te fez mal, seja um problema de saúde, seja um desemprego, seja algo mais na alma. Não sei quais foram as batalhas que você teve que ir se libertando esse ano, mas Deus te libertou. Então você precisa ser grato. Precisa agradecer do jugo que Ele te tirou da escravidão do Egito e que te trouxe para uma libertação. Amém? Continuando o texto, no versículo 5, ele fala, no versículo 6, porque um menino nos nasceu. E agora é aquele momento que eu falei, que a gente vai pensar sobre os 4 nomes. Ele fala, olha, maravilhoso conselheiro. Era um povo que buscava conselhos nos ímpios, um povo que buscava conselho nos deuses e na cultura e na religião dos outros povos. E se consultava com tudo e todos, mas cada vez mais se afastava dos conselhos de Deus. E aí, o profeta, ele vai destacar 3 atributos de Deus na marca
desse profeta, o profeta vai destacar 3 atributos de Deus na marca desse menino. Maravilhoso conselheiro, onisciência. Aquele que sabe de tudo e que sabe como guiar o povo e que sabe o caminho. E mais do que sabe o caminho, ele é o próprio caminho. Ou seja, você precisa de um conselho, você precisa de uma resposta, você tem um maravilhoso conselheiro. O Natal é a mensagem desse maravilhoso conselheiro presente. Ore. A oração é tão esclarecedora. Ele é onisciente. Eles buscavam orientação em tudo, mas se afastavam cada vez mais das orientações de Deus. Outro atributo de Deus, ele fala, Deus forte. Vai trazer à memória a onipotência de Deus. Aquele que tem todo o poder. Ele tem poder até mesmo sobre a morte. Ele venceu a morte. Outro atributo, ele vai falar sobre Pai da eternidade. É muito comum essa expressão. Algumas versões falam Pai eterno, outras falam Pai da eternidade. Mas a expressão mais comum seria Pai da eternidade, porque é muito comum o povo, a linguagem da poesia judaica, quando eles falam Pai de algum lugar, por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Essa é uma linguagem poética, para dar a ideia de fonte de, da onde nasce. Então, pai da mentira, da onde vem a mentira. Então, pai da eternidade é a ideia de que que ele é eterno e dele vem e procede a eternidade. Entende? Não só apenas que ele é eterno, mas que ele é fonte de eternidade. Porque ele promete essa eternidade para todo aquele que crê. E essa eternidade também não é uma ideia só de tempo, mas ela é uma ideia de presença. E esses 3 atributos, quando o Adão peca, ele traz à nossa experiência humana a busca infindável por esses 3 atributos. E a gente não consegue e nunca vai conseguir, porque você não é onipotente, onipresente, onisciente. Rapidamente, nós humanos, todo mundo aqui é humano? Amém. É porque às vezes parece que a gente não é. Quer ver? A gente quer estar em todo lugar ao mesmo tempo e não consegue. E sabe o que acontece? Bate no carro da frente, esquece a chave, deixa o ferro ligado, deixa o feijão no fogo. Porque a gente quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então você não é onipresente. Tudo bem? Resolvido? Estão tristes comigo? Sabia que amanhã a gente vai achar que é onipresente? A gente não fala, mas a gente vive como se fosse. Eu tenho que fazer. Será que tem? Mas vai, não. E se tu não estivesse aqui? Pensa. O diabo ele vai colocando. Quer ver uma coisa? Todos os frutos você pode comer. Você só não pode comer aquele ali. Essa era a palavra. O diabo vem. Você não pode comer todos. Por que você não pode comer aquele ali? Tá entendendo a lógica do negócio? Você tem tudo. Mas ele consegue fazer você olhar porque você não tem. E ele falou assim, olha só. Se você comer, você vai ser como um Deus. Sabe por que a gente é tão insatisfeito? Eu sou insatisfeito. A gente tem, a gente consegue e depois a gente é insatisfeito. Sabe por quê? Porque essa marca do pecado, ela tá na gente no sentido do seguinte. Não é que tá na gente, tá? Cristo perdoou você, amém? Mas esse pecado originalzinho, ele é o seguinte. O tempo todo, ele vem tentando fazer o que o diabo tentou fazer com Jesus lá no deserto. Que é essa frase aqui, ó. Se tu é, e aí tudo vira sobre você, se tu tem poder, transforma a pedra em pão, vai ficar sobre você, e a gente vai trazendo isso pra gente. Então vamos lá, onipresente, você não está em todo lugar, tudo bem? Resolvido? Onisciente, mas eu tenho o Google.
Eu tenho o ChatGPT. Eu tenho o YouTube, que me ensina um monte de coisa. Legal. Mas você não sabe tudo. Você tem muita informação, mas você não sabe filtrar essa informação. Porque você não tem conhecimento de tudo. Tudo bem? E aí a gente começa a achar que a gente sabe tudo. Eu sei tudo, eu sei o que o pastor está pensando agora, eu sei o que está acontecendo com ele, eu sei o que está acontecendo. Não, não sei. Mas a gente vai para a vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, achando que a gente sabe tudo. E aí o que vai acontecer com a gente? A gente se frustra, porque a gente vai descobrir em alguns momentos que a gente não sabe tudo. Vai ter alguém que vai saber mais que a gente, porque ele estudou aquilo. A gente não sabe nada, pesquisou no Google 2 linhas e vamos discutir, porque é ele querendo mostrar que sabe tudo, sou eu querendo mostrar que sei tudo. Qual outra coisa? Ele vai falar, maravilhoso conselheiro, onisciente, Deus forte, onipotente, Pai da eternidade, onipresente. O onipotente, irmãos, onipotente. Onipotente é interessante, porque a gente realmente acha que tem todo o poder, e a gente até lê um versículo para justificar isso. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já viu as pessoas lendo esse versículo? É quase que um Superman. Sai correndo e atravessa a parede, o cara acredita nisso. Quase todo mundo que lê esse versículo posso todas as coisas. É tipo, o cara vai voar. É vitória não, mas tem derrota também. Atenção, irmãos. Você não é todo poderoso. Você vai ter gripe, dor de cabeça. Você é humano. Sabe o que é aquela mensagem muito linda do Natal? Muito linda, muito linda, muito linda. Vou resumir. O diabo passou a vida inteira tentando transformar humanos em deuses. E Deus se transforma em humano para alcançar esses humanos que estão achando que são deuses. Deu para entender? Esse é o resumo do Natal. C.S. Lewis, na Crônicas de Nárnia, ele vai ter uma frase que ele vai falar que um dia lá no outro mundo, no caso ele está em Nárnia, ele fala da Terra, ele fala, tinha um bebê numa manjedoura que era o universo todo. Que é na ideia de que em Cristo, que fez todas as coisas, naquele momento era apenas um bebezinho. Enquanto os humanos que vivem a vida inteira tentando ser um Deus. Até aqueles que dizem que não. Quando alguma coisa não acontece do jeitinho que vocês querem, vocês fazem birra, porque eu faço. A gente fala muito do bebê, da criança. Ah, esses pais, cadê esses pais que não cuidam dessa pirraça desse neném? Aí 3 anos, aí o cara com 40 anos, encostou no carro dele. A birra maior que ele vai fazer é muito maior do que um bebê de 3 anos. Os caras brigam por conta de time de futebol. Se matam por conta de uma camisa. Mas se um bebezinho num shopping que quer uma bala fizer... na minha época... Aí são os especialistas em filho dos outros, viu? É igual o especialista em obra pronta. O camarada aqui na igreja não ajudou com um tijolo. Aí tá pôs de pronto, ele, pastor, mas está horrível. Sabe por quê, irmãos? Eu tô falando tudo que eu faço, tá bom? Esse do filho eu fazia muito, até ter filho. Ficava lá com 20 anos de idade, vai lá. Eu não era assim. Eu era mó bagunceiro, cara. Mas quando eu tô adulto, né? Eu fazia muito isso aí. Eu tive uma filha, tive outra filha. Agora eu fico coçando a cabeça. Porque, vocês estão concordando comigo? Mas um profeta vem e fala, olha, vai ter um que vai vir na figura de um menino. Ele é o maravilhoso conselheiro. Aí tem gente que pode justificar. Ah, pastor, mas se ele é um maravilhoso conselheiro, então não precisa do pastor Johnny para ensinar a gente e dar estudo bíblico? Precisa. Por que precisa? Porque ele vai capacitando cada um para um ministério. E o pastor Johnny, em nenhum momento,
vai se apresentar como o conselheiro final. Vai, pastor. No dia que ele fizer isso, irmãos, cuidado. Porque Jesus vai falar que vai vir outro Consolador, e esse que ilumina e nos consola e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só um, que é o Espírito Santo. Que tem uma galerinha que está querendo o seu quarto aí. Eu estou falando umas coisas assim que vocês... Mas é real. O Natal, ele é mágico. Vou usar a palavra mágico, porque é muito usada essa palavra, né? No Natal, mas ele é lindo. A mensagem, ela é profunda demais. Gente, vem comigo, estou acabando. O Deus vem no bebezinho. Você quer maior humildade do que isso? Se a gente nem é nada, e se a gente tivesse essa oportunidade, igual naquele filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, que Deus dá a chance dele ser Deus por um dia, ele começa a fazer as coisas só para ele. Todo mundo vai ganhar na loteria, aí tipo, todo mundo ganha, eu não lembro lá no filme, mas o final das contas, todo mundo ganhou e ficou 40 centavos para cada um. Aí ele puxa a lua, viu? Para a mulher dele, assim, puxa a lua, aí dá problema climático. Aí ele, olha, mas como é que você consegue? Ele volta lá para Deus, né? Porque o coração do homem é assim. E para acabar, ele vai chamar Jesus de o príncipe da paz. O mundo que vivia em guerra e ainda vive em guerra, tem agora um governante da paz, Jesus Cristo. É muito comum eles usarem a expressão shalom, mas não é a paz, uma paz que é ausência de conflitos, e nem ausência de guerra. Não é uma paz que te faz fugir do vale ou pular o caos. É uma paz que faz com que você viva e experimente um bem-estar, uma bem-aventurança, uma harmonia, mesmo durante o problema. Tempestade, barco. Quem já pegou um barco em alto mar? Levanta a mão. É interessante, né? E aí o barco vai e vira. Vai lembrando da vez que você fez isso. Quem já viu isso num filme? E aí tem um homem que até então era... A gente tem que lembrar, tem que pensar em como que eles estavam vendo Jesus. Até então era um carpinteiro que estava pregando ali, dormindo. E os discípulos desesperados. Aquela confusão, água para todo lado. E os caras eram pescador, vários ali, experiente. E Jesus aqui, ó. Jesus, tu não vai fazer nada. Eu fico imaginando Jesus levantando assim, se alongando, né? É isso? Calma, mas... Aí eles falam uma frase. Quem é esse? Aquele momento marca a divindade de Jesus, porque a maior força que tinha de um Deus de outra religião era controlar a natureza. Sendo que os deuses da religião grega, da mitologia grega, quem já viu Hércules aí quando era criança, era um deus para cada coisa da natureza. Era o deus do mar, o deus do sol. E Jesus, aquele homem que está ali deitado, quem é esse? Que o mar e o vento lhe obedecem. E a coisa mais forte, que era a coisa mais assim da natureza inexplorada até aquele momento, tanto que não tinha as navegações igual depois teve, né? Era o mar. Prestou atenção? Era a profundidade, era o desconhecido. Até hoje tem muitos mistérios que cercam o mar. E aquele homem levanta, que era um bebê até pouco tempo, numa manjedoura, acalma o mar. Amém? Sabe qual é a melhor coisa pra gente? O quanto antes
Eu sei que é difícil demais, mas é a gente abrir mão das nossas prepotências e a gente entender que nós não somos senhores do tempo, não temos todo o poder e não sabemos de quase nada. Amém? O Natal é essa festa que é do príncipe da paz. Sabe quando a gente vai alcançar a paz? O Paulo fala assim, a paz que excede todo o entendimento. Quando ele fala isso, ele estava preso. Sabe por que ele entendeu isso? Porque essa paz que excede, por que ela excede todo entendimento? Porque ela não é humana. Ela não depende de uma casa na praia, uma rede, uma musiquinha leve no fundo, água de coco. É uma paz que excede todo entendimento, porque é um estado de espírito, mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, você não teme medo. Por quê? Porque essa paz te fez entender que quem cuida de você não é você. Quem cuida de você é Deus. Amém? Vou passar a palavra para o pastor.